Voltamos para o segundo bloco, Balanço 2016, Perspectivas para 2017. O assunto hoje é o trabalho da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários. Nós estamos conversando com o coordenador de assuntos estratégicos, Ciro Siqueira. Ciro, até a gente não chegou a concluir no primeiro bloco, vamos retomar a questão sobre o problema novo com a demarcação de áreas. Então, Marcelo, a Secretaria de Patrimônio da União tem lá um arcabouço legislativo baseado no qual ela tem feito demarcação do que ela chama de 2 tipos de área da União, que é a área de terreno de marinha, né, que tem influência de maré, que não afeta muita gente no setor, é mais no litoral e mais em rios que variam de acordo com a maré, próximo do litoral. Mas a SPU também tem feito alguns esforços no sentido de demarcar o que eles chamam de linha média de leito regular. Ela faz lá uma demarcação dessas linhas nas margens dos rios federais navegáveis e tudo que está dentro dessa linha é considerado área da União. Inclusive, na opinião deles, o que a gente na comissão considera que não está correto e está tentando investigar isso de forma, né, jurídica, na opinião deles, quando eles demarcam essa linha média de leito regular, a área da União desconstitui o título privado. Então, se você tem uma área lá numa margem de rio e a SPU demarca a linha média de leito de enchente ordinária do rio e a sua área está dentro, você deixa de ser proprietário, a área passa a ser da União. Então, isso não era um grande problema porque a SPU não atuava, mas de uns anos para cá, em 2014, a SPU fez um trabalho no Rio Araguaia. E o Rio Araguaia, para quem conhece o Rio Araguaia, é um rio que não tem caixa. Então, quando ele é raso, quando ele enche, a água vaza muito ao longo vai longe, né, da margem do rio. Então, a linha média de enchente ordinária pegou 1 milhão e tantos hectares, pegou quase 1.000 propriedades, pegou um perímetro irrigado no estado do Tocantins, isso gerou um problema enorme. Recentemente também chegou para a gente um problema no Rio São Francisco, em que a SPU demarcou a área da União na margem do Rio São Francisco e como ela declarou que essa área era da União, alguns movimentos sociais invadiram a margem do Rio São Francisco e começaram a desmatar, fazer roça, queimar. Então você tem um rio que já está na condição ambiental complicada, você tem um governo federal fazendo um programa de recuperação do Rio São Francisco e de repente em função de uma ação do Estado o rio começa a ser mais deteriorado ainda, né? E aí isso começou a afetar alguns produtores, né, ligados aos nossos sindicatos locais e a gente foi investigar o processo, descobriu essa coisa, essa nova demarcação de terras da União por parte não mais da FUNAI nem do INCRA, mas agora da SPU e a gente está atuando para tentar ver como que a gente defende o interesse do produtor nesse sentido, né? Já tivemos uma reunião na SPU com o secretário e com todos os diretores. O presidente da Comissão de Assuntos Fundiários estava junto, o superintendente jurídico da CNA também estava junto. E esse foi um problema que chegou já agora no final do ano e vai provavelmente ser um problema que nós vamos dar tratamento a ele no ano seguinte, no ano que vem. Vai continuar para resolver. Vamos ver se a gente acha a solução. Tem que achar. Tem que achar. A comissão está elaborando um mapa de problemas fundiários. Quais são as expectativas para 2017? Essa foi uma outra proposta que eu fiz à CNA quando eu cheguei, né? Além de viajar e conhecer os locais, eu acho que a gente precisava ter um mapeamento claro de onde estão os problemas e classificar esses problemas por tipo, né? A gente tem, por exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, a maior parte dos problemas fundiários decorre de demarcação de terras indígenas. É diferente do estado do Pará, em que a maior parte tem também problema com demarcação de terras indígenas, mas a maior parte dos problemas fundiários vem da regularização fundiária e das invasões de propriedade em função de demanda por reforma agrária, né? Então, conhecer esse Brasil, saber quais são os problemas, onde eles estão, qual é o tipo de problema, é fundamental para a gente saber que solução dá para cada região, né? Como aqui na CNA a gente precisa fazer a representação das federações e dos sindicatos, eu propus lá que a gente montasse esse mapa geral de conflitos para ter uma ideia de como que a gente atua de forma mais regionalizada, né? A gente bolou a metodologia desse mapa, só voltando um pouco, não é a primeira vez que a gente tenta fazer esse mapa na CNA, né? Nas outras vezes a gente tentou fazer sem o envolvimento das federações e dos sindicatos, não deu certo. Que a gente fazia um mapa daqui e não batia com a realidade dos estados, né? E agora a gente está tentando estabelecer já uma metodologia em parceria com o Instituto CNA, inclusive, acho que o André vai falar disso depois,
a gente estabeleceu uma metodologia de envolvimento dos estados e dos sindicatos na construção desse mapa de conflitos fundiários. E como é que está este mapa agora? Nós vamos fazer o refinamento desse mapa e vamos ter possivelmente o primeiro produto, né? O primeiro produto finalizado, acabado. A ideia no futuro é de que esse mapa vire uma publicação regular da comissão, de maneira que a gente possa ver ao longo do ano de que forma que esses conflitos estão evoluindo no Brasil inteiro. Então, à medida que a gente for solucionando os problemas ou que outros problemas forem surgindo em outras regiões, a gente vai ter como monitorar isso ao longo do tempo. Então, se todo mundo gostar desse primeiro produto, que deve ficar pronto já no início do ano que vem, aí a ideia é que ele vire um produto regular da comissão. Agora, sobre o Imposto Territorial Rural, o ITR, né? O problema da prestação de informações do valor da terra nua pelos municípios continua ocorrendo. Como esse assunto vai ser tratado, então, nos próximos meses? Esse assunto já era um assunto que vinha sendo tratado pela comissão já há algum tempo. Para quem não acompanhou, o ITR é um imposto cuja arrecadação é dirigida aos municípios quando os municípios fazem convênio com a Receita Federal. E nesse caso desses que os municípios são conveniados, o município é obrigado a informar anualmente para a Receita Federal o valor da terra nua dos imóveis. Só que como o município é interessado na arrecadação, quanto maior o valor da terra nua que ele informar, maior é a arrecadação que ele tem. Então a tendência é sempre que os municípios puxem esse valor da terra nua para cima. Então a gente tem feito lá já vinha fazendo tomando algumas atitudes no sentido de reduzir esse efeito, né? de fazer com que os municípios enviassem o valor da terra nua, que não precisa ser um valor da terra nua abaixo da realidade, mas também não pode ser um valor da terra nua acima da realidade. A gente precisa estabelecer parâmetros para que o valor da terra nua seja de fato o valor da terra nua. E a gente já vinha fazendo algumas ações nesse sentido. Essas ações a gente achava que tinha resolvido quando o governo estabeleceu um decreto criando normas para que os municípios, na verdade, uma instrução normativa, para que os municípios mandassem esse VTN, mas apesar da instrução normativa, esse problema continua acontecendo. Então nós estamos, já é deliberação da comissão das últimas reuniões que aconteceram no final do ano, de procurar a Receita Federal para buscar algumas adequações nas normas que tratam desse assunto, no sentido de evitar que os municípios continuem enviando valores de VTN, de valor da terra nua, acima da realidade. Né? Agora, você está falando da integração dos cadastros de imóveis rurais, do INCRA e da Receita Federal. Esse também foi um tema tratado pela Comissão de Assuntos Fundiários? Esse é um tema, há alguns anos atrás, acho que em 2014, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria em vários órgãos da esfera federal e identificou que o produtor rural brasileiro, e o produtor rural sente isso muito na pele, ele é obrigado a fazer vários cadastros em vários órgãos e às vezes fornecer a mesma informação para órgãos diferentes. Então, o produtor rural faz um cadastro no IBAMA, que é o Ato Declaratório Ambiental, faz um cadastro no Ministério do Meio Ambiente, que é o Cadastro Ambiental Rural, faz um cadastro no INCRA, que é o cadastro de imóveis rurais do INCRA, faz um cadastro na Receita, que é um cadastro de imóveis rurais para fins arrecadatórios. Tem um cadastro nos cartórios, vocês são um monte de cadastros, às vezes com reformações repetidas, e que o produtor rural é obrigado a fazer em todos. Então, observando isso, que a gente sente na pele, o Tribunal de Contas da União recomendou a alguns órgãos do governo federal que tentassem vincular esses cadastros de maneira que, se você fornecer uma informação diária para o INCRA e o IBAMA precisar dessa informação, ele não precisa perguntar para o produtor, ele pega no INCRA, o governo já tem a informação. Então, a partir dessa recomendação do TCU, o INCRA e a Receita Federal estabeleceram algumas normas e estão começando a integrar os dois cadastros, né? Essa integração cadastral vai ser um processo está sendo já um processo meio traumático. A gente tinha um prazo até 31 de dezembro para atualizar todos os cadastros no INCRA e vincular o cadastro do imóvel rural no INCRA atualizado com o da Receita, e muitos produtores rurais não vão conseguir atender esse prazo. Então, provavelmente nós vamos ter que lidar com esse problema junto à Receita e junto ao INCRA já no início de 2017. Né, decorrente dessa vinculação cadastral dos dois órgãos. Agora, deve parar por aí? Essa vinculação cadastral ficará entre INCRA e Receita Federal, ou outros órgãos que possuem cadastros públicos de terras também
devem ser integrados no futuro? Pois é, não deve parar por aí, né? E essa vai ser uma fonte de tensão e de problemas no futuro, né? Assim, em função da determinação do TCU, começou pelo cadastro do INCRA e pelo cadastro da Receita, mas a ideia é de que os outros cadastros também sejam né, não é a palavra incorporado, não se adequa bem aqui, mas também sejam vinculados a esse processo, né? Então, provavelmente nós vamos ter no futuro a inclusão do cadastro ambiental rural, vamos ter a inclusão dos outros cadastros que envolvem imóveis rurais. No finalzinho do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ela ditou um decreto criando um sistema integrado de gestão territorial, tal de SINTER. Um decreto já está valendo, mas ele não tem eficácia, porque lá nos seus primeiros parágrafos ele cria um grupo que vai estabelecer os parâmetros pelo qual esse SINTER vai funcionar. E esse SINTER vai ser o grande cadastro do futuro, né? Ele vai puxar o cadastro da Receita e do INCRA, que já estão vinculados, depois vai puxar os outros cadastros, incluindo dos cartórios, de maneira que o Estado tenha todas essas informações dos produtores rurais num sistema só, atendendo a recomendação que o TCU deu alguns anos atrás. Isso provavelmente vai ter efeitos no produtor, junto ao produtor rural, né? Nós vamos ter provavelmente efeitos tributários, né? Isso vai ter efeito junto à arrecadação do ITR dos produtores rurais, junto a alguns impostos que envolvem venda de propriedade, compra e venda de propriedade. Isso vai ter efeito fundiário, isso vai ter efeito ambiental. E assim, nós precisamos, lá na comissão nós vamos acompanhar muito esse processo de integração para não deixar que esses efeitos sejam negativos para o setor. Então vai ter um estudo, então, esse tema da vinculação cadastral? Nós incluímos lá no orçamento da comissão para o ano que vem, para o ano de 2017, a elaboração de um estudo. Nós já devemos começar isso já no início do ano, para a gente mapear e entender direito quais são os efeitos que essa integração cadastral terá junto ao produtor rural. A gente precisa saber muito claramente quais são esses efeitos para a gente tentar mitigar os negativos e exaltar os positivos, porque a gente também é uma coisa positiva você juntar todas as informações do produtor rural num lugar só, para ele não ter que ficar obrigado a fazer vários cadastros em vários locais diferentes, né? Então, nós temos que se aproveitar do que tiver de positivo nessa integração cadastral, que não tem como evitar, e mitigar ou tentar, né, resolver da melhor maneira possível os efeitos negativos dessa integração. Então, eu agradeço a participação do coordenador de assuntos estratégicos, Ciro Siqueira. Muito obrigado pela participação no Balanço 2016, perspectivas para 2017. Tenha um bom dia. Obrigado, vamos em frente.